Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, seja acolhido pela Paróquia Nossa Senhora da Paz neste programa em que vamos meditar o Santo Evangelho, a Palavra de Deus, que será proclamada no próximo final de semana. O Evangelho deste final de semana é o Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos de 30 a 34. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a Igreja, enquanto instituição divina e humana, criada por Jesus, fundada na fé de São Pedro, tem muito a dizer ao mundo, mas essa mensagem se resume apenas num nome: Jesus Cristo. Ele é a palavra viva do Pai. Ele é o Salvador e a própria salvação. É a Ele que a Igreja dirige continuamente o olhar e o coração para contemplá-lo, para escutá-lo e nele beber das fontes da vida e da paz. Seria muito triste se a Igreja vivesse falando de si mesma, preocupada consigo mesma, planejando a si própria. Jesus, é Ele que realmente importa, e a Igreja somente é importante por causa dele. Pois bem, é de Jesus que a palavra santa do Evangelho que acabamos de ouvir nos fala, de Jesus, o bom pastor. É importante recordar que em Israel, pastores do povo eram seus dirigentes, os reis, os sacerdotes, os escribas e os profetas. Infelizmente, de modo frequente, esses eram pastores maus e infiéis, pois não faziam o que era de se esperar de quem apacenta. Não amavam o rebanho, dele não cuidavam, com ele não se preocupavam, não os conduzindo nos caminhos da aliança com o Senhor Deus. Dos maus pastores, Santo Agostinho dizia que procuravam somente o leite e a lã das ovelhas, sem com elas se preocuparem. O leite simboliza os bens materiais, a lã, o prestígio e os aplausos. Não proclamam a verdade de Deus, não dizem as exigências da aliança. Os maus pastores não defendem o rebanho dos erros, dos lobos, dos perigos no deserto da vida. Na nova aliança fundada em Cristo, os pastores do povo de Deus, que é a Igreja reunida, são os ministros de Cristo. Na sua hierarquia, os bispos, os padres e os diáconos. A eles também o Senhor repreende com este Evangelho e a eles exorta a que se convertam e sejam pastores de verdade. Mas quem é o pastor de verdade na Igreja de Cristo? Quem se deixa plasmar pelo verdadeiro pastor, pelo único pastor, aquele que é a própria justiça, a própria santidade de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Falamos, portanto, de Jesus. Ele é a justiça, isto é, a salvação de Deus para nós. Ele é o caminho, Ele é a verdade. Ele nos revela em profundidade o sentido da nossa vida. Nas angústias, olhemos para Ele e encontraremos a paz. Nas trevas, voltemo-nos para Ele e a luz brilhará no nosso coração e na nossa mente. Nas incertezas, escutemos Jesus e discerniremos o que o Senhor Deus espera de nós. Na morte, a Ele nos abandonemos e seremos ressuscitados em glória. Ante os maus pastores de Israel, que infestaram todo o tempo do Antigo Testamento, o Senhor prometeu da casa de Davi um novo pastor, o pastor por excelência, diz a Sagrada Escritura.
Eis que virão dias em que farei nascer um descendente de Davi, reinará e será sábio, fará valer a justiça e a retidão na terra. Aqui, meus irmãos, Deus fala do Messias. E esse Messias é a própria presença de Deus apacentando o seu povo. Ele que diz: eu reunirei o resto de minhas ovelhas de todos os países para onde forem expulsas e as farei voltar a seus campos, e elas se reproduzirão e multiplicarão. Eis, portanto, um Messias, presença do próprio Deus, pastor do seu povo, cuidador do seu rebanho. É precisamente assim que o Evangelho que acabamos de ouvir nos apresenta Jesus. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou então a ensinar-lhes muitas coisas. Que imagem sublime, que cena tão doce. Jesus, cansado, pensando em algo tão comum, tão legítimo, um dia de descanso na companhia dos 12 apóstolos. E quando chega ao local escolhido para o merecido repouso, lá estava a multidão cansada e acabrunhada, sedenta de luz, sedenta de vida, sedenta de verdes pastagens, desorientada como ovelhas sem pastor. E Jesus, o bom pastor, esquece de si mesmo, deixa de lado o seu cansaço e, cheio de compaixão, vai cuidar das ovelhas. Por isso mesmo, ele é o pastor por excelência, o perfeito, o pleno pastor. Ele ama o rebanho, se preocupa com ele, dele se compadece e por ele vai dando, derramando diariamente a própria vida. Nunca se viu Jesus poupar-se. Nunca se testemunhou Jesus fazendo um milagre em benefício próprio. Nunca se viu o Senhor buscando algum favor para si. Não, toda a vida sua foi vida vivida para o rebanho por amor ao Pai. Vida dada, vida doada, entregue de modo total até a morte e morte de cruz. Tem razão o apóstolo São Paulo quando diz aos Efésios, na segunda leitura que ouviremos na Santa Missa deste final de semana: agora em Cristo, vós que outrora estáveis longe, vos tornastes próximos pelo sangue de Cristo. Ele, de fato, é a nossa paz. É isso, meus irmãos. O bom pastor, entregando a vida pela humanidade, nos atraiu, abrindo um novo caminho, suscitando uma nova esperança, tanto para judeus quanto para pagãos, reunindo-os todos no seu aconchego, no seu coração de pastor, dando-nos a paz e fazendo de nós a sua igreja. O apóstolo São Paulo afirma de modo profundo e comovente que Cristo quis reconciliá-los, judeus e pagãos, com Deus, ambos em um só corpo por meio da cruz. Assim, ele destruiu em si mesmo a inimizade. Prestemos bastante atenção. Na carne de Cristo, no corpo ferido de Cristo, na vida dilacerada de Cristo, na cruz, deu-se a nossa paz. Isto é, a reconciliação com Deus, e em Deus, a conciliação entre os homens. Quando nós falamos na palavra pastor, tendemos a associar diretamente, quase de maneira instintiva, aos pastores evangélicos, porque assim eles se intitulam. Mas é importante dizer que a Igreja Católica sempre viu nos seus líderes a imagem do pastor, quando esses líderes, os bispos, os papas, os padres, os diáconos, quando estes homens escolhidos por Deus assumem e se configuram à imagem de Cristo, que é o verdadeiro pastor. Então, os padres são sim pastores, porque cuidam do rebanho que Deus confiou a eles. Caríssimos irmãos, tanto para nós, padres, que assumimos a missão de pastorear o povo de Deus, quanto para cada um de vocês, que são as ovelhas, o exemplo de Cristo é motivo de chamado à conversão. Para nós, pastores, é forte o apelo a que sejamos como Ele, sejamos presença de Deus no meio do rebanho, tendo os sentimentos, as atitudes de Cristo, participando da sua entrega total. Pastores que não apacentam em Cristo, que não vivem a vida de Cristo na carne de sua vida, não são pastores de fatos, são maus pastores, ladrões, salteadores, como aqueles do Antigo Testamento. Por isso hoje é dia de rezar de maneira especial pelos pastores da Igreja Católica. Rezar pelo Papa, que Deus o confirme sempre na fé e dê a ele a fortaleza de exercer missão tão bonita de guardar a unidade da fé.
rezar pelos nossos bispos, de modo particular o nosso bispo diocesano, Dom Antônio Carlos Rossi Keller, que é o pastor desta igreja que nós chamamos diocese. Rezar pelo nosso clero, pelos seminaristas, pelos vocacionados, de maneira especial os da nossa paróquia, e rezar pelo nosso pároco, que é aquele pastor que está mais próximo no dia a dia, com o cheiro das ovelhas, como diz o Papa Francisco. No meio do povo, vivendo como o povo vive, passando as necessidades que o povo passa, sentindo na pele as contradições da vida, as fraquezas que também nós vivemos, o pastor é aquele que dá a vida pela sua ovelha. Rezemos pelo nosso pároco, o Padre Evandro, também por nós, seus vigários, eu, o Padre Renato e o Padre Marco Antônio, para que Deus plasme em nossas vidas a imagem deste bom pastor. E para cada um de vocês, ovelhas, que apelos o bom pastor, nosso Senhor Jesus, faz no dia de hoje. Ele que se deu todo a vós como pastor, vos convida a que vos entregueis totalmente a Ele como ovelhas, como a ovelha do Salmo que ouviremos na missa, que confia totalmente no seu pastor, ainda mesmo que passe pelo vale tenebroso, porque sabe que o pastor é fiel, que o pastor haverá de defendê-lo. Assim também nós, ovelhas do seu pasto, confiemos ao Senhor a nossa vida, sigamos a Ele e os seus passos, e nele coloquemos a nossa existência. Ele, o bom pastor, cheio de amor e misericórdia, nos conduz aos campos verdejantes, nos faz descansar, restaura as nossas forças e nos guia no caminho mais seguro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Agenda das missas das próximas semanas. No dia 17 de julho, sábado, teremos missa às 2h na linha Barra Funda, no Lajeado do Mico e na linha São Sebastião. Às 15h30, missa na linha Ciote, na linha Anjo da Guarda e na linha Fabris. E às 19h, missa na linha Bonadimã, no bairro Nossa Senhora Aparecida e também na Matriz. Lembrando que, deste sábado, dia 17 de julho, nessa missa das 19h na Matriz, receberemos a imagem de São Cristóvão, que passará em nossa Matriz por uma semana até a missa e a procissão na semana seguinte. No dia 18 de julho, domingo, teremos missa às 9h da manhã, na Matriz, na linha Bonita e na linha Queiroz. Para a próxima semana, nos dias 21, 22 e 23 de julho, próximas quarta, quinta e sexta-feira, teremos às 19h na Boca da Picada o tríduo do padroeiro São Cristóvão. Por isso, as missas diárias na Matriz acontecerão na segunda e na terça, porque na quarta, quinta e sexta-feira, dias 21, 22 e 23, nós vamos participar da missa do tríduo na Boca da Picada. Então, vamos ficar atentos a esta programação para podermos celebrar juntos com esta capela que pertence ao nosso município. No dia 24 de julho, um sábado, nós vamos ter missa às 14h, 2h da tarde, na linha São Dimas, na linha Chico Domingos e na linha Piava. E às 19h, missa na Matriz. No dia 25 de julho, dia de São Cristóvão, não teremos missa na Matriz, pois iniciaremos a procissão e bênção de São Cristóvão às 8h30 da manhã e às 10h a missa no bairro Boca da Picada, missa do padroeiro São Cristóvão. E às 9h, missa na linha Martins. São estes os avisos, que Deus possa nos abençoar, e peçamos agora a intercessão e a bênção de Nossa Senhora da Paz. Ó gloriosa Senhora da Paz, excelsa padroeira nossa, dignai-vos lançar do céu um olhar amoroso sobre este povo que é vosso. Valei-nos junto ao trono divino, sede nossa advogada solícita e alcançai-nos as graças de que necessitamos. Protegei nossa paróquia com seu pastor e fiéis. Dai-nos a graça de compreender e viver a palavra de Deus. Alcançai-nos santas vocações sacerdotais e religiosas e aumentai em todos as virtudes cristãs. Compadecei-vos dos pobres e enfermos, fortalecei os esposos, preservai a inocência das crianças, entusiasmai os jovens por ideais mais dignos, afastai os escândalos e alcançai a conversão dos pecadores. Não esqueçais, bondosa padroeira nossa, as necessidades materiais de vossa Igreja e de vosso povo. Tornai férteis os campos, copiosas as colheitas, seguros os rebanhos.
Afastai as pestes, as secas, os raios e as tempestades. Finalmente, ó Senhora da Paz, vos pedimos de coração que conserveis na santa religião nossa paróquia, suscitando o espírito de fé e de caridade entre nosso povo, para que possamos chegar um dia felizes à pátria definitiva. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora da Paz e dos beatos Manuel e Adílio, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Ressuscitou.